Vamos lá, pessoal, agora respondendo, vou conversar com vocês sobre os tipos de transporte através da membrana plasmática da nossa membrana celular, tá certo? Para conversar sobre esses tipos de transporte, que a gente já falou algumas coisas, já conversou um pouquinho, mas agora vamos aproveitar e aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Conversar com um pouquinho mais de calma sobre esses tipos. Para começar, a gente pode subdividir os tipos de transportes em dois grandes grupos, tá certo? Em dois grandes tipos, que a gente vai chamar de difusão, tá certo? E a gente vai chamar, além dessa parte aqui da difusão, a gente também vai chamar do transporte ativo. Então, beleza. A gente tem um grande tronco de uma árvore e a gente tem dois grandes galhos se formando agora. O grande tronco é os tipos de transporte e os dois grandes galhos, difusão, transporte ativo. Vamos olhar só para um dos grandes galhos, vamos olhar para a difusão primeiro, tá certo? E é o que eu vou querer comentar com vocês. A difusão, pessoal, vamos lá. Eu já comentava com vocês que na parte estrutural, que a gente pode pensar nessas proteínas aqui que estão dispostas na nossa membrana plasmática. Na perspectiva estrutural, a gente pensa nas integrais que atravessam integralmente a membrana e as periféricas. E dentro das integrais, eu já comentava com vocês, quando a gente olha somente na perspectiva estrutural, que a gente vai ter aquelas proteínas que são as proteínas de canal, tá certo? Então agora a gente já vai avançar aqui no tópico da difusão e conversar um pouquinho sobre essas proteínas canal, vou chamar elas assim, tá certo? E além das proteínas canal, lembram que eu comentei com vocês que também havia as proteínas carreadoras, que também podem ser chamadas de transportadoras? Então na difusão eu também já vou relembrar, vou retomar aquela estrutura que a gente já comentou, que são as proteínas carreadoras. Beleza. Se eu tenho um transporte, esse transporte ele pode ser facilitado por alguma estrutura. Então, se eu vou daqui para a Unifor, para a faculdade, eu posso pegar um Uber. Meu transporte é facilitado por aquele Uber, né? Por exemplo, eu pego um carro em vez de a pé. Então, vamos olhar agora para a membrana plasmática e entender essa perspectiva. Que quando a gente está falando da difusão facilitada, a gente está falando da difusão que vai envolver essas estruturas, porque é uma difusão que está sendo facilitada por algo. Portanto, as proteínas canal e as proteínas carreadoras facilitam o processo de difusão. Então, do grande galho que é a difusão, a gente já vai emergir mais dois galhos, que é o galho da difusão facilitada, que eu já expliquei, que se conecta com aquelas estruturas das proteínas que a gente comentou, que eu comentei, melhor dizendo, né, com vocês. E além da difusão facilitada, também vai ter a difusão simples. Antes de comentar com mais calma a difusão facilitada, vamos falar da simples. A simples é nada mais, nada menos do que aquela difusão que acontece quando a gente está falando do corpo humano, se restringe ao quê? Aquela difusão que se restringe às substâncias lipossolúveis. Lembra que eu já comentava com vocês? Então, se a gente pega aqui o oxigênio, a gente pega o gás carbônico, pega o nitrogênio, pega o álcool, pega algum fármaco lipossolúvel, não precisa guardar essas substâncias, eu estou só exemplificando, tá certo? O que vai acontecer? Essas substâncias, elas vão fazer o quê? Podem, né, se for necessário, atravessar o quê? Atravessar a bicamada lipídica, visto que são lipossolúveis, assim como um fantasma atravessa uma parede, né? Numa brincadeira aqui. Então, beleza. Então, sobre essas substâncias, né, para exemplificar, é o exemplo que eu uso para conversar com vocês sobre difusão simples, tá bom? Antes de avançar agora para a difusão facilitada, deixa eu aproveitar e já comentar uma coisa sobre a difusão simples e facilitada, né? Portanto, se eu estou falando das duas, falo uma coisa, um princípio geral sobre a difusão. Então, vamos dar um passo para trás, antes de avançar para a facilitada, e vamos voltar para o tópico geral de difusão. Difusão a gente pode definir, pessoal, com nada mais nada menos com uma difusão, o movimento de moléculas, tá certo? Então eu tenho moléculas ali, exemplos de moléculas, o álcool, o oxigênio, o gás carbônico. Então o movimento de moléculas de um local de maior concentração para menor concentração, tá certo? Então digamos que eu tenho uma abundância muito grande do oxigênio aqui do lado de fora da minha célula, porque ele foi muito consumido aqui no meio intracelular, no meu líquido. O que pode acontecer? Essa molécula de oxigênio, devido a esse gradiente me remete ao quê? A uma diferença de concentração, tá certo?
Devido a esse gradiente, essa diferença de concentração do oxigênio, que está mais abundante aqui no líquido extracelular do que no líquido intracelular, vai haver um movimento. Isto é, vai haver uma difusão desse oxigênio, desse meio aqui de maior concentração para um meio de menor concentração, tá certo? Então, dado desse passo para trás e comentado sobre essa parte que é a difusão, tá certo? Vamos seguir avançando aqui no conteúdo. Mas beleza, falei com vocês da difusão, desse passo para trás e conceituei para ficar bem claro. Então a gente ainda está nesse grande galho que é a difusão, já comentei da difusão desse outro galho que emerge dela, que é a difusão simples, e agora vamos aprofundar um pouquinho mais na difusão facilitada, que eu já expliquei, facilitada porque envolve estruturas que facilitam o processo de difusão. Vamos comentar um pouquinho primeiro aqui das proteínas canal, tá certo? Então as proteínas canal, agora a gente está num novo galho, proteínas canal, né? Proteína canal. Esse galho, por sua vez, pode dar mais dois galhozinhos pequenos. Quais são esses outros galhozinhos pequenos que a proteína canal pode dar? Então isso vai depender, vai variar dependendo do autor, da literatura, mas eu vou adotar essa abordagem que é dividir as proteínas canal em dois tipos principais. Poros, tá certo? E canais. Deixa eu só botar aqui para esse lado para ganhar espaço, né? Proteínas canal. Então, poros e canais com comporta. Já vou explicar com mais calma. Vamos olhar primeiro aqui para a dos poros. Então tem um exemplo bem clássico que os autores trazem, que é a aquaporina, por exemplo. A aquaporina é nada mais nada menos, a gente vai pegar uma proteína integral aqui e ela vai se transformar de fato aqui num canal, que é nada mais nada menos o quê? Do que essa estrutura na qual vai passar, né, livremente, portanto aqui sempre está aberto, por isso que a gente chama de poro. Então poro é um buraco, né, que atravessa ali uma barreira. Então os poros seriam, vamos pensar na nossa muralha, são aquelas brechas na nossa muralha, que nunca estão fechadas, né, estão sempre abertas. Então isso são os poros. Então um exemplo aqui são as aquaporinas, né, que são proteínas que se localizam aqui na nossa membrana plasmática e permitem esse movimento livre, né, das moléculas de água, por exemplo. Só água, não necessariamente, também a ureia pode passar, mas especialmente água, é o que está mais relacionado à aquaporina. Então, repetindo, né, poros são essas brechas na muralha que estão sempre abertas, sempre permitindo a passagem. Agora, vamos olhar agora para esse outro galhozinho aqui das proteínas canal. Então, vamos olhar um pouquinho para os canais com comporta. O que é a comporta? Comporta é um portão, né? Então, deixa eu apagar aqui, já ficou claro, dei a exemplificação com as aquaporinas. Deixa eu fechar aqui. Opa, apaguei demais. Deixa eu apagar aqui. Proteína canal. Deixa eu agora colocar aqui para cima. A gente vai conversar sobre os canais comportando. Deixar aqui os poros que já foram comentados. Vamos fazer um link com o que a gente acabou de conversar sobre o líquido intracelular, o líquido extracelular. Sobre os íons que estão em maior parte um ou outro, né? Então, olhar aqui para o líquido extracelular e vamos lembrar aqui do sódio, que está muito abundante no líquido extracelular e está em menor concentração aqui no líquido intracelular. Então, vamos lá, se a gente está falando de difusão, a gente está falando do movimento de onde há uma maior concentração para um ambiente de menor concentração. Então, o sódio faz esse movimento daqui. Tá, vamos entender isso daqui e como é que isso vai se relacionar, já falei dos poros, como é que isso vai relacionar com os canais com portão. Então, o que seriam esses canais com portão? Vamos entender da seguinte maneira. Agora a gente vai voltar de novo para o nosso exemplo da muralha e pensar agora no castelo que desce aquele portão, né? Que tem até a corrente, aí vai girando o cara lá com a manivela, aí vai descendo, ó, o portão, vai descendo. Então, os canais com portão remetem a isso, é exatamente essa ideia estrutural. Então, vamos entender da seguinte maneira. Eles vão se diferenciar dos poros por duas grandes características. Uma delas é por uma muito maior questão da seletividade. Então, os canais com portão vão ter uma seletividade muito maior. O que significa? Significa que eles vão estar selecionados, mais seletos com uma molécula só. Então, aqui vamos chamar esse aqui de um canal de sódio, tá bom? Canal de sódio. Então, ele é bem seleto ao sódio. Significa, Pedro, que só o sódio passa? Não, pessoal. Pode passar outras moléculas, né? Mas só o sódio praticamente passa. Então, é uma seletividade muito grande. E os canais com portão também vão se diferenciar dos poros justamente pelo portão.
que é justamente essa estrutura que vai estar aberta ou fechada, tá bom? Então vamos falar aqui que esse nosso canal de sódio, peguei o sódio para exemplificar, né? Exemplificar a ideia da seletividade e vamos falar do portão. O portão está aqui fechado, tá certo? Então o líquido extracelular é muito mais abundante que o líquido intracelular. Então eu já tenho uma tendência dessas moléculas entrarem aqui. Por quê? Aí tem todo um processo que não cabe aprofundar aqui agora, né? Falando da maneira mais geral, que é o movimento das moléculas. Então, pela energia cinética desse movimento aqui, então onde eu tenho uma abundância de moléculas, tem uma energia maior cinética e a tendência é elas movimentarem para onde tem menos moléculas. Aqui no caso, exemplificando com sódio, né? Mas vamos lá. Digamos que alguma coisa fez esse portão abrir. Já já vou chegar aí. Mas fez esse portão abrir. Consequentemente, quando essa comporta esse portão abrir, o sódio vai conseguir fazer o seu movimento de entrada para a célula, de entrada, de passagem do líquido extracelular para o líquido intracelular. E vai entrar e vai começar a acumular sódio aqui. Então esse é um dos exemplos, né? Vamos exemplificar agora até para colocar em prática o que a gente comentou dos outrozinhos. Vamos pegar agora o potássio, né? Então onde é que o potássio está mais abundante? Vocês já estão espertos. O potássio está mais abundante no líquido intracelular. Então deixa eu pintar aqui vários potássios. E o potássio, por sua vez, ó aqui a comporta. Então agora a gente está falando de um canal de potássio. Lembra da ideia de seletividade? Então beleza. A gente está falando aqui no canal de potássio e digamos que está aqui fechado. Ok. Alguma coisa fez esse canal de potássio abrir. Repito, já já vou chegar ao que seria essa alguma coisa, né? Vou falar de maneira geral aqui. Mas alguma coisa fez esse canal de potássio abrir. E vamos pensar aqui, olha o potássio aqui no líquido extracelular. Só 2 potássiozinhos, a abundância é bem menor. Então quando essa comporta aqui abrir por algum motivo, olha o movimento do potássio. Um movimento de difusão, onde tem mais concentração daquela molécula para onde tem menos concentração. Então vai ter uma difusão aqui do potássio, do líquido intracelular para o extracelular. Então beleza. Então comentei agora com vocês sobre os canais com portão, exemplificando sobre os 2 principais íons, tanto o íon sódio como o íon potássio. Ok, então falei sobre as proteínas canal, tanto os poros como os canais com portão. Vamos falar agora sobre esse algo que fez esses canais abrirem, que fizeram melhor dizendo, a comporta abrir. Então, de maneira bem geral, pessoal, o que pode fazer a comporta abrir ou fechar é justamente o quê? Então, vai ser ou um estímulo de voltagem ou um estímulo químico. Uma determinada molécula que se conectou aqui à proteína e fez a comporta abrir. Então, esses canais que vão estar relacionados com esse estímulo de voltagem para abrir ou para fechar, são canais que a gente vai chamar de canais dependentes de voltagem, porque eles vão depender da voltagem para fazer o movimento da comporta, de abertura ou de fechamento, tá certo? Beleza. E o químico, por sua vez, a gente vai chamar de canais dependentes de ligantes, tá certo? Ligantes químicos. Então, esses canais dependentes de ligantes vão ser canais que vão depender de ligantes químicos, outras moléculas, para fazer o movimento da comporta, ou de abrir ou de fechar, ou de abrir ou de fechar, tá certo? Então, beleza. Comentei sobre as proteínas canal, canais portão. Aqui vamos guardar bem essa ideia de voltagem e de ligantes, tá? Ligantes químicos. Então, canais dependentes de ligantes, canais dependentes de voltagem. Ok, pode variar o nome a depender da literatura, mas de maneira geral é isso. Tá bom. Comentei com vocês sobre a difusão, comentei sobre a difusão simples, facilitada. Beleza, comentei sobre as principais proteínas. Tá bom. Comentei sobre as proteínas canal, né? Faltou aqui falar um pouquinho sobre as proteínas carreadoras. Então vamos comentar aqui um pouquinho delas agora. Então eu vou apagar aqui um pouco essa bagunça aqui, né? Que já deu pra conversar com vocês. Deixa eu apagar aqui também. Deixar aqui fechado, por exemplo. Beleza, aqui é o nosso canalzinho com comporta. Já falamos dele. Agora vamos falar das proteínas carreadoras. O que elas vão diferir? Então vamos entender as proteínas carreadoras da seguinte maneira. As proteínas carreadoras, o que vai acontecer? Elas vão ter o seguinte mecanismo. As proteínas carreadoras, para exemplificar, né? Elas estão muito mais relacionadas com a glicose e os aminoácidos, por exemplo. Então a glicose, por exemplo, qual é o nome da proteína carreadora, né? Ou proteína transportadora, como vocês preferirem. A proteína carreadora que vai estar conectada, melhor dizendo, que vai estar associada à glicose, é o que a gente chama do GLUT. Por quê? Do nome do inglês, né? GLUT de glucose, T de transporter. Então, vamos lá. Proteína carreadora relacionada à glicose. Vamos dar o exemplo aqui. Digamos que a gente está com GLUT, tá certo? Aqui como exemplo.
A gente está aqui no território do líquido extracelular e a glicose começou a se acumular aqui no líquido extracelular e está empobrecida aqui no líquido intracelular numa determinada circunstância que a nossa célula gastou muita glicose para produzir ATP lá dentro. Só para dar aqui um palco, né, para a gente discutir. Beleza. Essa glicose, por sua vez, para entrar na célula, como é que vai ser o mecanismo aqui dessa proteína carreadora? Primeiro a glicose tem que vir viajando aqui, ó, olha ela vindo. Ela tem que se ligar aqui, justamente, dentro da minha proteína carreadora. Quando tiver a ligação dela nesse sítio, esse lado aqui vai fechar e o outro lado vai abrir. Quando ele abrir, a molécula vem, opa, entrou. Depois que ela entrar, o que vai acontecer? Agora vai fechar aqui e abrir aqui de novo. Aí o que vai acontecer no mecanismo? Vem outra molécula de glicose, olha aqui ela caminhando, se ligou. Depois que ela se ligar, fecha aqui a extremidade voltada para o líquido extracelular e abre a extremidade voltada para o líquido intracelular. E essa outra molécula, ó, chegou aqui. Mesma ideia, só para ficar claro e ficar o mais claro possível. Vai fazer o quê? Agora vai fechar aqui no líquido intracelular e abrir no líquido extracelular. Outra moléculazinha de glicose, ligou, fechou, abriu. Vai e entra. Então você está vendo aqui que a dinâmica ela é diferente do que a gente conversava das proteínas canais. Aqui a gente não está tratando exatamente da mesmo mecanismo de comporta. Por quê? Porque na proteína canal aqui a comporta abre e vai entrando, aqui no caso do sódio, né? Ou vai saindo da célula no caso do potássio. Então aqui a gente está falando de outro mecanismo. Quando a gente está falando da proteína carreadora, primeiro a molécula se liga aqui dentro para ver essa mudança conformacional. É assim que os autores chamam, tá certo? Mudança da conformação, da forma aqui, para justamente fechar um lado e abrir o outro. Ou abrir um lado e fechar o outro. Vai depender do momento, do estágio que a gente está falando, tá certo? Então, beleza. Comentei com vocês sobre as proteínas carreadoras, tá certo? E devido a esse mecanismo, as proteínas carreadoras chegam a um ponto que acontece o seguinte. Quando a gente está falando das proteínas carreadoras, no contexto, né, na circunstância, para ficar bem claro, numa diferença de concentração muito alta, o que vai acontecer? Vai ter, digamos que aqui está muita glicose. Coloquei aqui muita glicose e aqui empobrecido de glicose, tem pouca glicose. Aqui tem muito mais. Vai ter um momento que a velocidade de difusão vai ficar o quê? Vai ficar dificultada. Por quê? Porque vai ter que ter todo esse processo, e esse processo demanda tempo. Então, mesmo que eu tenha uma diferença de concentração muito grande, a minha velocidade de difusão vai ficar limitada, porque eu tenho que esperar que esse processo ocorra, tá? Só para explicar que existe até um gráfico, né, nos livros, geralmente os autores trazem por causa disso. Essa velocidade de difusão fica limitada porque mesmo que a diferença de concentração seja muito grande, poxa, pessoal, vocês vão ter que esperar aí a vez de vocês. Tem primeiro que transportar um, depois o outro, depois o outro. Só que em paralelo, se a gente pegar, por exemplo, as proteínas canais, se a comporta estiver aberta, o que vai acontecer? Se aqui a concentração for muito grande do sódio, por exemplo, que de fato é muito maior, né? E aqui pouco, a velocidade de difusão vai ser maior na proporção que aumentar aqui a diferença de concentração, o gradiente, entendeu? Só que quando a gente está falando de proteínas carreadoras, devido a esse mecanismo que uma tem que se ligar para entrar, né, para fechar um lado, abrir o outro, justamente a velocidade de difusão fica limitada a um certo ponto que o gradiente fica muito alto, né? Então, beleza. Que mesmo se crescer o gradiente, calma, que eu tenho que esperar um de cada vez. Guardar essa ideia das proteínas carreadoras é valioso também. Mas beleza. Comentei agora com vocês sobre o processo somente de difusão. Lembram que a nossa árvore deu 2 galhos grandes, difusão e transporte ativo. Vamos falar aqui brevemente do transporte ativo, tá bom? Então deixa eu apagar aqui que já foi comentado sobre difusão. Eu vou comentar brevemente aqui sobre o transporte ativo. O galho do transporte ativo, o galho grande, por sua vez, pode dar 2 pequenos galhos. Então, o transporte ativo pode dar 2 pequenos galhos, que é o primário e o secundário. Antes de olhar para os galhos pequenos, vamos dar um passo para trás de novo e vamos definir aqui o transporte ativo. A gente tem que olhar o transporte ativo em contraste, como fosse uma coisa contrária mesmo à difusão. Por quê? Porque a difusão se refere àquele movimento, lembram, de moléculas de um ambiente de maior concentração daquelas moléculas para um ambiente que aquelas moléculas estão menos concentradas. Já o transporte ativo, por sua vez,
ele vai se referir ao contrário, quando eu faço um transporte justamente do ambiente que eu tenho a menor concentração para um de maior concentração. Por isso que ele é ativo, porque é um processo que exige energia. E agora a gente vai voltar para os galhos pequenos, primário e secundário, e conseguir entender com mais facilidade. Transporte ativo primário é aquele que usa energia, guardem esse conceito que é muito importante, diretamente do ATP. Já o secundário, ele vai gastar a energia do ATP. Vai, mas guardem que é indiretamente. Então, o transporte secundário, indiretamente, se aproveita dessa energia do ATP. E eu vou tentar explicar aqui brevemente como. Só para dar um exemplo de transporte ativo primário, para fixar bem na cabeça. Acho que um dos que me ajuda mais a compreender, talvez assim, um exemplo mais fácil, pensar no nosso estômago. O nosso estômago, ele não produz o ácido clorídrico, que é o HCl, só para contextualizar, tá? A ideia não é guardar todos os tipos de transporte ativo agora, porque são inúmeros, e vocês vão vendo isso com calma no decorrer do tempo. Aqui agora é só a ideia de dar os princípios gerais, começar o conhecimento, adquirir conhecimento sobre isso daqui, né? Ou tá revendo, para quem tá revendo aí o conteúdo por meio do vídeo. Mas vamos lá, para não perder o fio da meada. Vamos pensar no estômago. O estômago não produz o ácido clorídrico, que é nada mais, nada menos do que HCl. Vamos focar no H+, tá? Então lá no meu estômago existem células que vão estar expelindo, vão estar jogando para fora da célula H+, para cair ali dentro do lúmen do estômago. O lúmen é aquela cavidade do estômago. Para isso acontecer, poxa, eu tenho que acumular muito H+ ali fora da minha célula. Beleza. Para eu acumular muito H+, vamos lá, eu tenho que fazer o quê? Se eu estou acumulando, eu estou jogando do ambiente que tem pouco para um ambiente que já tem muito. Porque não importa quanto tem, eu quero acumular mais fora da célula. Para isso eu preciso de uma bomba. Essa é a bomba de hidrogênio, que vai fazer o quê? Bomba vai bombear o hidrogênio de dentro da célula ali do estômago. O nome da célula não precisa guardar agora, é a célula parietal. E bombeando, esse H+, vai chegar ali no meu lúmen do meu estômago, vai chegar fora da minha célula. E não importa se tem muito, eu preciso jogar mais para concentrar e ter o ácido clorídrico. E assim eu vou fazer um transporte ativo primário. Por quê? Porque essa bomba de H+, vai estar gastando ATP. Então, só para dar um dos exemplos, mais à frente na aula eu vou exemplificar com outro. Fiquem tranquilos. Mas em relação ao secundário, o transporte ativo secundário, esse galho aqui secundário, por sua vez, pode dar dois galhos, que vai ser o secundário por um mecanismo de cotransporte e o secundário por um mecanismo de contratransporte. Vamos olhar para a palavra. Calma, eu sei que são muitas informações, né? Agora são muitos tipos, mas vamos olhar para a palavra porque vai facilitar muito a nossa compreensão. Vamos entender o seguinte: cotransporte, tá junto, tá na parceria. Então vocês estão agora no primeiro semestre, quem nunca, né? Tem uma galera aí tirando a carteira de motorista ainda, pede a carona para aquele amigo, vai no cotransporte, vai junto, vamos para a mesma direção. Tu tá indo para lá? Então deixa eu pegar uma carona contigo, cotransporte. Agora o contratransporte é aquela pessoa, o cara não se dá muito bem. Aí, tipo, vem a pessoa para um lado do corredor, o cara já vai para o outro, já não se dá muito bem, não quer se encontrar muito. Aí é o contratransporte, que significa nada mais, nada menos que um vai para a direção e um vai para outra direção. Então, aqui é a ideia de contratransporte. Beleza, Pedro, o que essa tua metáfora, essa coisa que você está falando, vai me ajudar a compreender esse transporte ativo secundário, cotransporte e contratransporte? Então vamos lá, vem comigo. A ideia do cotransporte, vamos ver primeiro a ideia da carona, né? Então tem os amigos lá, tu vai pra lá, eu também moro por lá, me dá uma carona. Vamos entender aqui. Então vamos lá. Quem é que tá mais com o sódio, pessoal? Ele tá mais abundante no líquido intracelular ou no extracelular? O sódio está mais abundante no líquido extracelular. A gente já viu. No líquido intracelular, opa, já tinha aqui. Ele está em menor quantidade. Só que o sódio, vamos lá, ele só conseguiu adquirir essa característica de estar mais concentrado aqui graças a um transporte ativo primário, que pegou aquele sódio que estava aqui dentro da célula e foi jogando lá fora. Ah, mas já está acumulando muito aqui. E o gradiente? Transporte ativo não está se importando com o gradiente. Pode mandar, manda mais. Então, o transporte ativo, teve algum transporte ativo, já vai ser comentado, que pegou esse sódio e jogou muito sódio aqui para fora da célula. E esse transporte ativo fez isso às custas do ATP diretamente. Então teve uma bomba que pegou o ATP, gastou esse ATP para concentrar muito sódio aqui. Então teve um gasto de ATP. Beleza. Agora vamos pensar no seguinte. Tem uma moléculazinha de glicose aqui, que ela está aqui fora da célula, tá certo? Está em pouca quantidade. Só que aqui dentro da minha célula está rico em glicose. Agora a gente está em outras circunstâncias. Ela não gastou glicose não, ela fez acumular muito, tá ali em abundância de glicose, tá certo?
Então aqui eu tenho muita glicose dentro da minha célula. E aqui eu tenho pouca. Só que, digamos que o GLUT não vai conseguir ajudar a gente aqui. Por quê? O GLUT não é o transporte de difusão, e difusão não é a favor do gradiente. Então aqui o gradiente está desfavorecendo o que a gente quer, que é colocar mais glicose aqui para dentro da célula, concorda? Então eu quero colocar essa glicose, mas a difusão não tem como eu utilizar a proteína carreadora, não tem como eu usar o GLUT, porque o GLUT é difusão. Difusão é a favor do gradiente, né? Então difusão seria você pegar essa glicose de muito para um lugar onde está pouca, né? Então o GLUT não vai conseguir me ajudar. Mas agora existe uma proteína de cotransporte. Lembram, cotransporte é essa ideia de carona que eu comentei, que pode ajudar a gente. Que dá um exemplo aqui, SGLT2. Ah, Pedro, vou ter que decorar todos esses nomes, GLUT, SGLT2. Repito, agora é o momento, calma, decorrer da faculdade vocês vão pegando. Mas vamos só estou trazendo aqui para exemplificar. S de sódio, GLT de GL, melhor dizendo, de glucose, né? T de transporter, melhor dizendo, de cotransporter, né? De cotransporte. Cotransporte. Então vamos entender o que é a glicose. Olha como é genial isso daqui. Como o criador é bom, né? Vamos lá. O que acontece? A glicose vai se aproveitar, ó, que o sódio está abundante aqui e pouco aqui. E quando o sódio vier aqui, o sódio quer o quê? Pelo gradiente, o sódio aqui tem muito, aqui tem pouco. O sódio quer entrar, então o sódio vai ligar aqui. Só que olha a glicose, ó, como ela é esperta. Na hora que o sódio ligar, a glicose vem e liga também. Na hora que o sódio e a glicose estiverem ligados, ó, vai fechar aqui e abrir do lado de lá. Quando abrir, vai entrar a glicose e o sódio. Então o sódio seguiu o seu gradiente, mas a glicose não. Por quê? Porque a glicose aproveitou essa energia que foi criada, essa diferença, melhor dizendo, que foi criada, desculpa. A glicose aproveitou essa diferença que foi criada pelo gasto de ATP por uma bomba anterior, para justamente pegar uma carona com o sódio que estava doido para entrar e entrar contra o gradiente. A glicose foi esperta. A glicose que entrou contra o gradiente e o sódio entrou a favor do gradiente, tá? Ou seja, o sódio foi de mais concentrado para menos concentrado e a glicose de menos concentrado para mais concentrado. Então aqui é só um exemplo para a gente conseguir entender o cotransporte. Cotransporte é sempre uma carona. Vamos lá, pessoal, tava dando só uma limpada aqui no quadro, mas seguindo a explicação, a ideia agora não é alongar muito mais aqui, tá bom? Mas eu acho que já ficou claro o cotransporte e o contratransporte, não vou me alongar tanto, mas a ideia agora é outra. A ideia, ao invés de um pegar carona com o outro, como foi o sódio e a glicose, ó, deram as mãos e entraram junto para dentro da célula, no contratransporte, um vai para uma direção e o outro vai para outra direção, tá certo? Então, o contratransporte a ideia agora só muda a direção. Mas o princípio de transporte ativo secundário é o mesmo. Eu vou me aproveitar de um gradiente que foi criado graças ao gasto de ATP por uma bomba para haver um processo ali de carona, seja na mesma direção ou de diferentes direções. Tá certo? Ó, pessoal, para finalizar aqui sobre os tipos de transporte através da membrana, tá certo? Vou falar de um tipo mais específico, que é a osmose, que se refere ao movimento de uma substância específica, que é a água, tá certo? E a osmose vai num princípio muito parecido com a própria difusão, né? Por quê? Porque a osmose é, por definição, o movimento efetivo de água, graças, né? Ou seja, devido, vou botar essa palavra fica mais compreensível, a um gradiente de concentração de água. Então aqui para exemplificar isso, eu coloquei aqui dois lados, esquerdo e direito, divididos por uma membrana que eu vou chamar essa membrana de semipermeável, certo? Semipermeável. Melhor dizendo, eu vou falar que ela é seletivamente, esse nome vai ficar mais didático, seletivamente permeável. Que é essa ideia de semipermeável, isto é, né? Permeável a umas coisas e outras não. Seletivamente permeável para facilitar o nosso exemplo. Em que sentido, por que eu coloquei esse nome? Porque aqui na esquerda eu coloquei o que? Água pura. Então aqui a água vai ser as moléculas de água, vão ser as bolinhas vermelhas. E do outro lado eu coloquei a água, que aqui é essas moléculas de água, as bolinhas vermelhas. Mas coloquei também essas bolinhas pretas e azuis, que é o sódio e o cloreto, tá certo? Então aqui no exemplo, para ficar bem claro, ela é seletivamente permeável, ela é muito mais permeável à água e é quase nada permeável essa membrana aqui no exemplo, a sódio e cloreto.
para a gente focar justamente nessa questão da osmose, que é o movimento da água. Então vamos colocar essa membrana, essa muralha liberando a passagem mais de água mesmo, para facilitar aqui a explicação. E vamos entender que a osmose é isso. Então é onde eu vou ter uma maior concentração de moléculas de água mesmo, se transportando para um lugar onde eu tenho uma menor concentração de moléculas de água. Então, osmose é basicamente isso. Mas só para enriquecer nosso exemplo, a gente já consegue entender, facilitar também o seguinte. Onde eu tenho maior concentração de soluto, então aqui eu tenho mais sódio, cloreto, a tendência também é a água perseguir esses solutos. É a água pegar carona, melhor dizendo carona não, né? Porque não seria o exemplo mais apropriado. Mas é a água em direção, vamos colocar assim. Ela vai em direção para onde estão esses solutos, tá certo? Porque onde tem soluto, consequentemente eu afasto, eu tenho menos moléculas de água. Então a água vai para onde está esse soluto. Mas a osmose, por definição mesmo, é o quê? Quando eu tenho um movimento efetivo dessas moléculas de água, de um local onde eu tenho maior concentração de moléculas de água, aqui no caso água pura, para um local onde eu tenho menor concentração de moléculas de água, aqui no caso uma solução de água com NaCl. Também só reforçando justamente que eu comentei essa ideia, né? Comentei aqui de osmose, mas essa ideia de que a água tende a direcionar para onde justamente eu encontro uma abundância de solutos também, tá certo? Porque onde eu tenho uma maior abundância de solutos, consequentemente eu tenho uma menor concentração de moléculas de água. E o que as moléculas de água vão querer? Vão querer seguir um gradiente. Essa diferença vão querer justamente equilibrar mais. Então elas vão da região onde eu tenho mais moléculas de água para onde eu tenho menos moléculas de água, osmose. Beleza?